Olá, irmãos e amigos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Conferência dos Solteiros, Alegria Plena. O tema da nossa aula é como identificar o parceiro ideal para o namoro. Meu nome é Leonardo, eu sou discípulo, tenho 9 anos, fui batizado em 2012 aqui na Igreja de Cristo Internacional de Belo Horizonte e essa é minha querida esposa Sandra. Esse ano, com a graça de Deus, ela vai completar 25 anos de cristã. Eu e Sandra, nós nos conhecemos em 2012, sendo a Sandra uma das primeiras irmãs com quem eu tive uma conversa profunda e com o passar do tempo, nós nos tornamos grandes amigos e o fruto dessa relação é que, graças a Deus, nós estamos casados faz 4 anos. E desde 2016, então, nós estamos servindo o Ministério dos Solteiros como líderes. Então vamos orar para a gente poder continuar a falar sobre esse tema. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de falar sobre esse tema, como identificar o parceiro ideal para o namoro. Sabemos que o Senhor, Pai, é o nosso parceiro ideal e que nos ajuda a fazer, Pai, boas escolhas. Nós oramos para que o Senhor possa, por meio do seu Espírito Santo, nos capacitar aqui nesse momento a compartilhar com nossos irmãos e amigos. Fica com a gente nesse tempo, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de discorrermos nesta reflexão, temos uma ótima notícia para vocês. Somente Cristo é o perfeito e ideal parceiro para nos relacionarmos. Sim, Deus nos deu tudo o que precisamos para fazer as escolhas corretas nos nossos relacionamentos. Contudo, a fonte de nossa alegria não deve ser pessoas, riquezas, bens materiais, status. A felicidade mora dentro de cada um de nós, que é Cristo. Muito bom. Então, o nosso objetivo não é esgotar o assunto, mas encorajá-los com conceitos essenciais para você que deseja encontrar alguém de Deus para a sua vida. Então, vamos lá. Apesar de a Bíblia não mencionar namoro e sim o casamento como relacionamento instituído por Deus entre homem e mulher, ela traz princípios para que homens e mulheres se conheçam melhor antes de tomarem a decisão de se casar. A Bíblia não fala em algum momento que todos vão se casar, mas vemos nas Escrituras que é possível sim ser solteiro e ser feliz. Podemos citar João Batista, o próprio apóstolo Paulo. Nosso Senhor Jesus serviu a Deus com alegria durante toda a sua vida e foi feliz. Ele não precisou se casar para isso, mas para quem deseja se casar, é bom observar alguns aspectos importantes naquele ou naquela irmã que você pretende construir um relacionamento para a glória de Deus. Amém. Então a nossa primeira dica é: meu pretendente ou a minha pretendente precisa ser alguém que ama a Deus. Se o meu futuro namorado ou minha futura namorada ama a Deus, já é um excelente caminho, porque se ele ou ela estiver buscando crescer no seu relacionamento com Deus, provavelmente ela vai aprender, a ser cada vez mais parecida com Jesus. Então, e quem não gostaria de namorar, ou se casar com quem é cada vez mais parecido com Jesus? Eu gostaria, e você? Não? Então, assim, infelizmente hoje, irmãos e amigos, muitos têm buscado se relacionar com o outro, buscando aspectos que são até importantes, mas não são essenciais. É legal o outro buscar estabilidade financeira, saúde física, beleza, se preocupar com as suas coisas. Claro que é legal, mas o mais importante é ver no outro se o outro ama verdadeiramente a Deus. Salmos 37, versículo 4 e 5, a palavra de Deus ela vai dizer assim, eu amo essa escritura: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Olha que incrível essa escritura. De acordo com essa passagem, onde deve estar a nossa alegria?
o nosso contentamento e o nosso deleite. Eu quero pegar aqui a palavra deleite. Deleite significa estar satisfeito. E deleitar-se em Deus é estar satisfeito com Deus. Nenhum de nós, irmãos e amigos, é capaz de proporcionar satisfação plena para o outro. Somente Deus. Deus sim, Ele é capaz de nos dar satisfação plena. Então a Bíblia diz que se eu estiver plenamente satisfeito com Deus, Ele vai atender aos desejos do meu coração. Guarde essas palavras, né? Antes de buscar alguém para poder namorar, alguém para a sua vida, guarde essas palavras, deleite e entrega. Pergunte-se assim, esse irmão ou irmã com quem eu estou querendo construir um relacionamento, ele está se deleitando em Deus? Ele confia em Deus? Ele está entregando o caminho dele para Deus? Sandra e eu, por exemplo, antes da gente começar a namorar, a gente estava completamente satisfeito com Deus. É verdade. Né? Verdade. E teve uma época na minha vida em que eu achava muito clichê ouvir, né? Confia e espera. Eu não aguentava mais ouvir confia e espera. E Salmos 37 foi uma referência para mim também. Eu refletia muito, né? Mas a palavra entrega, eu tinha uma dificuldade de entender como assim entregar na prática. E até que um dia eu estudei, me aprofundei nessa escritura e descobri que no grego a palavra entrega significa rolar. Então eu tomei a decisão de tirar o fardo, rolar em direção a Deus. E isso produziu paz. Simples assim. Quando você decide entregar todas aquelas preocupações, inseguranças, medos, frustrações, decepções, Deus age de forma milagrosamente e eu fiquei em paz durante muito tempo até encontrar a pessoa ideal na minha vida. Amém. Então fica essa primeira dica, busque alguém que esteja buscando desenvolver, crescer no seu relacionamento com Deus, alguém que ama a Deus. A segunda coisa é que tem que ser uma pessoa que preza os valores cristãos. Jesus ele ensina muitas coisas valiosas na Bíblia. Um exemplo, né? Ele ensina perdão ao invés de vingança. E aqui vai uma dica muito importante para todos, em especial para os solteiros mais jovens. Se você tiver jovem querendo namorar simplesmente para poder ter relações sexuais com a sua namorada, não faça isso. Isso não vai te ajudar a crescer espiritualmente, pelo contrário, vai te atrapalhar muito o seu crescimento espiritual. Você pode ler 1 Coríntios 6, fala sobre isso, 1 Coríntios 7 também. O namoro cristão ele deve ser sim um período divertido, alegre, de bom relacionamento um com o outro, mas sem caminhar para o pecado. Em Efésios 5, nos versículos 3 e 4, a Bíblia fala e nos adverte para a gente nem mencionar coisas como imoralidade sexual, impureza ou cobiça. Fala também que minha pretendente ou meu pretendente, né, não deve ser uma pessoa de fala obscena, de gracejos imorais. Ao invés disso, tem que ser uma pessoa grata a Deus, né, e que quer viver uma vida correta. E a mesma mensagem que Paulo fala para os solteiros ali em 1 Coríntios 7, 32 ao 35, ele fala para os irmãos solteiros e solteiras que eles devem viver em plena consagração ao Senhor, buscar agradar mais a Deus do que esse mundo, né? As mulheres, ele fala que elas precisam trabalhar para serem santas no corpo e no espírito, e a todos que devem viver de maneira correta diante de Deus. Então, algo bom de se observar no outro é com que ele ou ela está preocupando mais. Com as coisas do Senhor ou com as coisas desse mundo? Em agradar a Deus ou em agradar as pessoas? Se a resposta não for em agradar a Deus, eu não te aconselho a se relacionar com essa pessoa até que ela mude a postura dela, né? Pode ser cristão, pode ter mais de não sei quantos anos na fé, mas se a pessoa não estiver preocupado com as coisas do Senhor, muito provavelmente não vai ser a pessoa que vai te levar para mais próximo de Deus. E é interessante que no primeiro ponto falamos sobre amar a Deus, mas é fundamental observar as atitudes. Verdade. É preciso identificar no seu parceiro
o que é mais relevante para você. Por exemplo, para mim, eu gostaria de ter um relacionamento onde que o meu parceiro tivesse um feeling de liderança, que Uhum. gostasse de servir. Então imagine se o Léo não fosse esse homem que gostasse de ensinar, que gostasse de estar no serviço do reino. Seria complicado. Então, então vamos para para terceira dica, né? Tem que ser alguém que olha para o mesmo lado do que eu. Aí eu queria trazer Amós 3:3 que diz assim: duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Imagina só a cena. Você quer ser uma missionária, quer fazer discípulos, quer ir para outras cidades ou até mesmo outros países, né, na sua missão a Deus. E o seu pretendente, né, que é uma pessoa que ele quer simplesmente namorar, casar, ter filhos e ficar no seu canto, cuidar das suas coisas, né? Vai dar certo? Eu acredito que, muito provavelmente, se não tiver algum tipo de compatibilidade entre os dois, mesmo sendo cristãos, pode ser que não dê certo, ou então vocês vão ter muitas dificuldades. Então, mesmo antes de namorar, você precisa calcular, né? Vocês precisam estarem de acordo em algumas coisas básicas, né? Por exemplo, antes de eu e Sandra a gente namorar, os conselhos do discipulado foram muito importantes. Eu tive que calcular, porque a Sandra, por exemplo, ela já tinha decidido a não ter filhos, né? Por causa dos riscos, né? E eu, graças a Deus, eu já tinha uma filha, a Luísa estava com 10 anos nesse período, e eu falei, eu já tenho uma filha, eu não preciso disso, né? E aí a gente não teve nenhum tipo de desgaste na nossa relação. A minha decisão foi seguir em frente, porque já era uma coisa tranquila entre nós. E outro ponto também, eu sempre morei com a minha mãe enquanto solteira. E uma das minhas maiores vontades é abrir a porta da minha casa para poder estar servindo os irmãos, né? Uhum, E outra coisa também, o Léo, o desejo dele era ter uma companheira, né, ao lado sim, dele que encorajasse, né, que o ajudasse, né, a ser um homem mais motivado. E eu sempre fiz isso na vida dele, né? verdade. Então fica essa dica, então, irmãs, né? Além de ser cristão, os nossos desejos, sonhos e gostos precisam ser, no mínimo, parecidos, né? Precisa ter o mínimo de compatibilidade. Então a última coisa tem que ser meu amigo e querer a minha felicidade, né? Em Eclesiastes 4, a Bíblia fala que é melhor ter companhia do que estar sozinho, que o trabalho de duas pessoas, há recompensa no trabalho de duas pessoas, e fala também que se um cair, o outro amigo pode ajudá-lo a levantar-se. E lá no versículo 12 do capítulo 4, fala que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então essa escritura é muito conhecida, e se você guardá-la no seu coração, sempre vai lembrar dessa simples frase que eu vou te falar agora. Case-se com seu melhor amigo, minha irmã. E meu irmão, case-se com a sua melhor amiga, né? No mundo é assim, né? As pessoas falam, eu nunca vou me casar com a minha melhor amiga, eu nunca vou me casar com o meu melhor amigo. Era isso que passava na minha cabeça antes de eu conhecer Jesus Cristo. Porém, no reino de Deus é ao contrário, é extremamente diferente. O conselho é sim, case-se com a sua melhor amiga, você, meu irmão, case-se com o seu melhor amigo, você, minha irmã. E por que ter amigos, Por né? quê? Por quê? Essa é a pergunta, né? Porque Verdade. amigos nos querem bem, nos ajudam em momentos difíceis. Um amigo de verdade sempre fará de tudo para poder te proteger e te fazer feliz. Se o seu namorado ou sua namorada for seu melhor amigo, será mais difícil compreender, se não for, né? Será mais difícil compreender suas forças e fraquezas. Será desafiante receber encorajamento espiritual. Será difícil você ser cuidado por ela com tanto zelo e carinho. Então, se o propósito final do namoro é o casamento, precisa ser alguém que seja meu amigo e que queira me ver feliz, né? Então fica essa dica, né? Faça amizades, conheça muitos irmãos, muitas irmãs, mas olhe para aquele, né, que é o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. No momento certo, né, acontece um milagre. Eu tenho certeza que se estiver na pauta de Deus,
isso vai acontecer. Então, graças a Deus, o fato de sermos amigos tem nos dado muita alegria. Juntos, Deus tem nos dado vitórias mesmo em meio aos desafios, né? Então, só relembrando, né? Como identificar o parceiro ideal para o namoro. Esse é o grande desafio, né? Tem que ser uma pessoa que ama a Deus em primeiro lugar, que preza pelos valores cristãos, que tenha um mínimo de compatibilidade, ou seja, que esteja olhando para o mesmo lado e que seja meu melhor amigo e queira a minha felicidade. E para finalizar, nós queremos deixar uma reflexão importante. Nós pensamos em trazer essa abordagem, como identificar o parceiro, a parceira ideal para o namoro, mas a reflexão ideal não é simplesmente você identificar o parceiro ideal, e sim você se perguntar: eu estou me tornando ideal para aquele ou para aquela pessoa que está à minha procura? Então a frase é: não procure a pessoa certa, seja você a pessoa certa. Ore a Deus, cresça nesses pontos, encoraje outros a crescerem também, e hora menos hora o milagre acontece. Se tiver na pauta de Deus, não tem como falhar. Como diz Jesus, né, lá no Evangelho de Mateus 7, no versículo 7 ao 8. Peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Fica essas nossas dicas, um grande abraço a todos e nos vemos daqui a pouco. Tchauzinho. Tchau, tchau, um grande abraço.